Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a benevolência de Yah seja com cada um de vocês. Vocês estão bem? Para quem está chegando agora no meu vídeo, pela primeira vez, me chamo Tatiana e faço leitura, tá? Meu canal é um canal de leitura, aonde estamos nesse momento. Nós estamos fazendo a leitura do apócrifo, o Proto-Evangelho de Tiago, tá? É um livro que está falando muito sobre os pais de Maria, a mãe do Salvador, e também de Maria, tá? Assista os vídeos anteriores para você entender a história, tá? Porque para quem está chegando agora, vai pegar já no capítulo 9, né? No capítulo 9 que nós vamos ler hoje, né? Então eu estou fazendo essa leitura desde o primeiro capítulo, né? Já está nos vídeos anteriores. Então, para quem está chegando agora neste canal, no canal de leitura, né? Já começamos a fazer a leitura deste livro, tá? É uma história muito linda, muito interessante. Digo sempre que não estou batendo martelo para dizer que esse livro é 100% de certeza. Por isso estou lendo com vocês, né? Para que a gente venha ter, assim, ter um discernimento, né? Se esse livro, se tem algum respaldo bíblico, né? Se tem alguma... se está conforme a palavra, né? Se ele está se encaixando na palavra. E assim, a gente está percebendo que está. Pelo menos eu, né? Eu tô percebendo assim que tem muitas coisas que estão se encaixando, sabe? Em relação a Maria, em relação à mãe dela, né? Assim como Maria, assim como o Salvador veio ao mundo, Maria também veio. Assim como o Salvador veio ao mundo, Maria também veio, tá? Então é uma história que a gente está lendo aqui pelo apócrifo, né? Que muitos estão dizendo que não tem inspiração divina, né, esse livro, mas eu sempre friso aqui em todos os vídeos que eu estou fazendo, está relatado lá em Judas que existe as profecias de Enoque, né? Claro que nós estamos lendo o livro de Tiago, é um apócrifo, mas Enoque também é um apócrifo, né? E que há muitos anos atrás ninguém ouvia falar que existia assim esses livros, né? A história de Enoque, que a gente lê na Bíblia, é uma história bem vaga mesmo. Mas aí eu pergunto para vocês, se Enoque foi um amigo íntimo do Criador, e o Criador levou ele sem ver a morte, por que não tem uma história dele, né? Por que não ficou destacado assim a história dele, o que ele fez, né? E por que ele foi levado assim, sem ver a morte? Por que ele teve esse privilégio, né? Então, a Bíblia fala, né? A Bíblia cita sobre esse livro de Enoque, não só o de Enoque, o livro de Jazar, né? São livros que não estão na Bíblia, mas a gente está fazendo a leitura, tá? E cada um tira suas próprias conclusões, assim como eu, tá bom? Eu só estou fazendo a leitura desses livros que para mim está fazendo sentido até agora. Tá bom? Quando não fizer sentido, eu tenho humildade de chegar aqui e dizer, olha, gente, bem aqui, eu já não tô acreditando, já não acredito, não tô achando que tá certo, nunca vi isso nunca vi ser falado isso na Bíblia, entendeu? Mas até então o que eu estou lendo está assim correlacionado com a Bíblia, tá bom? Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 9 do livro Proto-Evangelho de Tiago, tá? Para quem está chegando agora no vídeo e que tem esse livro, está lá na página 522. É o Apócrifo volume 1, tá? Ó, tá bom? Tá lá na página 522. Capítulo 9. Vamos começar a leitura? Vamos lá. José, deixando de lado sua acha, ou seja, sua nobreza, né? A sua nobreza, José era muito rico, tá? José era muito rico.
E aqui diz assim no capítulo 9: José, deixando de lado a sua acha, uniu-se a eles, e uma vez que se juntaram todos, tomaram cada qual o seu bastão e puseram-se a caminho à procura do sumo sacerdote. Bom, eu vou dar uma pausa aqui e vou fazer um pequeno resumo, tá? Do que a gente leu. Quando Maria foi levada para o templo, ainda bebê, ainda criança, ainda com 3 aninhos, ela foi levada para o templo do Criador, tá? O templo onde ela ficou lá para cuidar das coisas do Pai e também ser protegida, né? Ela ficou lá para ser protegida, tanto que ela se alimentava pelas mãos de anjos, os anjos que alimentavam ela, tá bom? Então, ela chegou com 3 anos no templo e não saiu até então, tá? Quando ela chegou nos 12 anos de idade, os sacerdotes se preocuparam com ela pelo fato de que toda menina que chega nessa idade, ela começa a apresentar os sinais da mocidade, né? Os sinais de menstruação. Ela pode a qualquer momento vir a menstruar. Então, ela não poderia continuar no templo, tá? Porque o templo era um lugar sagrado. Não poderia ficar lá, porque ela ia ficar impura e ia trazer impureza para o templo, né? Ao ponto até mesmo, talvez até fosse morta por conta disso, porque no templo nem todo mundo entrava, né? Principalmente no lugar santo dos santos. Somente quem entrava lá era o sumo sacerdote, né? E quando ele entrava, antes de ele entrar, ele se purificava antes, dias, não era só um dia, tinha os dias para ele se purificar, para poder entrar no templo, no santo dos santos, tá? Então, ela com 12 anos, os sacerdotes se preocuparam. E aí o que eles fizeram? Eles chamaram todos os anciãos, todos os homens anciãos, né? Para escolher, para tirar a sorte. Como é esse tirar a sorte? Os sacerdotes pediram para que os anciões levassem seus bastões, tá? E José foi um deles, né? Que estava lá naquele momento, e todos eles convocaram para que fosse tirada a sorte através dos bastões, através do sinal do Criador, para saber com quem Maria ficaria, sob a tutela, sobre a guarda, né? Que na Bíblia a gente vê assim, que José é esposo de Maria, né? Maria casada, assim sempre a gente lê na Bíblia, né? Então aí a gente pensa que eles fossem marido e mulher, até mesmo se referindo a relações, né? Mas olha só, no livro Proto-Evangelho de Tiago nos diz que José era um ancião e viúvo, né? Ele tinha 6 filhos, ele era viúvo. O filho mais moço dele era o Tiago, né? Quando ele saía para trabalhar, os outros filhos iam com ele para ajudar ele no trabalho, né? Então, o que acontece? Maria foi designada, né, através desta sorte, para José. Foi o último bastão que que José foi buscar, foi o último bastão, e foi o último bastão que estava com o sinal do Criador. Não sei que sinal é esse, porque até então o livro não falou, só disse que tinha um sinal singular, assim que diz no livro. Então, daqui para frente, nós vamos entender como foi essa história do bastão, tá bom? Vamos aqui na leitura. Capítulo 9. José, deixando de lado sua acha, ou seja, sua nobreza, uniu-se a eles. E uniu-se a eles quem? A todos os homens que foram convocados, tá? Para saber quem era a pessoa que ia ser escolhida para cuidar de Maria. E diz assim: uma vez que se juntaram todos, tomaram cada qual seu bastão e puseram-se a caminho à procura do sumo sacerdote. Este tomou todos os bastões, entrou no templo e se pôs a orar. Terminadas as suas preces,
tomou de novo os bastões e os entregou, mas em nenhum deles apareceu sinal algum. Porém, ao pegar José o último, eis que uma pomba, agora sim, agora nós estamos sabendo qual foi o sinal. Vamos lá. Eis que uma pomba saiu dele e se pôs a voar sobre sua cabeça. Então o sacerdote disse: a ti coube a sorte de receber sob tua custódia a Virgem de Yarmo. Olha, tá? Aqui no apócrifo diz bem claro, olha, vou ler de novo. Então o sacerdote disse a quem? A José: a ti coube a sorte de receber sob tua custódia a Virgem de Yarmo. Tá deixando bem claro. Ele recebeu a custódia, aí vem a outra parte, da Virgem de Yarmo. Maria era virgem, estava virgem, né, pura, estava saindo do templo, né, recente, foi para lá. Vamos lá, 12 aninhos ela tinha, tá? José replicou: tenho filhos e sou velho. Olha, enquanto que ela é uma menina, não gostaria de ser objeto de zombarias por parte dos filhos de Israel. Bem aqui, José está querendo dizer que não queria ficar com ela, né? Porque ele ia ser visto como zombaria pelos filhos de Israel, por ele ser muito velho, né? Aí que iam dizer que ele estava levando ela para casa dele, poderia estar fazendo alguma coisa com ela, entendeu? Então e ela, por ser uma protegida do Criador, tá? Por ela ter ficado esses anos todos cuidando das coisas do pai, sendo alimentada por anjos, ou seja, ela era totalmente diferenciada, sabe? Então ele ficou receoso de receber ela para ser o tutor dela, ser o protetor dela, sabe? Continuando. Então tornou o sacerdote e disse assim para José: teme a Iarro teu pai, o teu criador, e tem presente o que fez ele com Datã, Abirom e Coré, de como abriu-se a terra e foram sepultados por sua rebelião. Viu? Eles estão avisando José para que José não temesse a Iarro, tá? E se ele não aceitasse, ele correria risco de acontecer o mesmo com ele, o que aconteceu com Datã, com Abirom e com Coré, tá? Então, e teme agora tu também, José, para que não aconteça o mesmo à tua casa, tá? Os sacerdotes estão alertando ele, né? Aí vamos ver a resposta de José. E ele, cheio de temor, recebeu-a sob sua proteção. Não foi sob sua esposa para viver com ela como marido, mulher, como a gente aprende hoje, né? No atual, né? Naquela época, vou repetir de novo aqui, como eu disse no outro vídeo, naquela época, marido também significava tutor. Não era só marido de tipo ter relações sexuais com a esposa, não. Marido também significava tutor, protetor, tá? E ela precisava de alguém que cuidasse dela com muito cuidado, porque ela era a menina dos olhos do pai. Entendeu? Então tinha que ter uma pessoa que que tivesse a responsabilidade, né? Olha que responsabilidade, né? Que é cuidar da menina dos olhos do pai. E ele, cheio de temor, recebeu-a sob sua proteção. Depois disse-lhe: tomei-te do templo. Ele dizendo para ela, né? Tomei-te do templo. Deixo-te agora em minha casa e vou continuar minhas construções. Logo voltarei. E Iarro te guardará. Viu? Ele levou ela para a casa dele, mas ele foi embora para cuidar com as construções dele. Ele era carpinteiro, tá? Mas ele deixou ela sob a guarda de Iá, do pai, do Criador. Continuando. Capítulo 10.
Os sacerdotes então reuniram-se e concordaram em fazer um véu para o templo de Iar. E o sacerdote disse: chama algumas donzelas sem mancha da tribo de Davi. Algumas donzelas sem mancha da tribo de Davi. Os ministros se foram e, depois de terem procurado, encontraram 7 virgens. Então o sacerdote lembrou-se de quem? De Maria, aquela jovenzinha que, sendo da estirpe davídica, ou seja, da origem de Davi, da linhagem de Davi, se conservava imaculada aos olhos de Iar, e os emissários a foram buscar. Depois de as terem introduzido no templo, disse o sacerdote: vejamos qual há de bordar o ouro, o amianto, o linho, a seda, o zircão, o escarlate e a verdadeira púrpura. E o escarlate e a verdadeira púrpura couberam a Maria, que, tomando-as, se foi para casa. Ou seja, ela pegou o escarlate e a púrpura, levou para casa para tecer, Naquela época, era um véu que elas iam fazer, era um véu que elas iam tecer para o templo de Iar, tá? Naquela época, Zacarias ficou mudo. Zacarias foi o sumo sacerdote que foi orar para saber o que era para ser feito com Maria por estar chegando aos 12 anos de idade. Tinha que ter o aval do sumo sacerdote. E esse foi o Zacarias que foi fazer a oração, lá no lugar santo dos santos, aonde ele teve a resposta do Criador, que mandou que todos os anciãos, todos os homens levassem seus bastões. Foi assim que foi determinado. Então, continuando. Naquela época, esse Zacarias, ficou mudo, sendo substituído por Samuel, até quando ele pôde falar novamente. Maria tomou em suas mãos o escarlate e se pôs a tecê-lo, tá? Bem, aqui nós vamos parar essa leitura. Eu acredito que os irmãos e as irmãs aí que estão me assistindo estão entendendo a leitura, Maria, ela foi escolhida para tecer o escarlate e a púrpura. Ali eles vão fazer um véu para o templo, E ela foi escolhida, por quê? Porque eram 7 donzelas. Então, dessas 7 donzelas, uma foi Maria, tá? As outras ficaram com outras funções, também sobre o véu. Então, é essa a leitura de hoje. Espero que vocês estejam entendendo a leitura, tá? Mais uma vez, estamos lendo o livro apócrifo, Sei que muitos não querem acreditar que esses livros saíram de dentro da Bíblia, Eles fazem parte da Bíblia, mas foi tirado. E a leitura está muito prazerosa. Eu estou entendendo, até agora o que estou lendo, estou entendendo, E no meu coração está aceitando essa história, tá? De uma forma bem simples, bem mesmo simples. Então, assim, meus queridos, que vocês fiquem na benevolência de Iar, na suficiência de Yahushua, tá? Que a bênção de Iar seja derramada em cada família, cada lar, em nome de Yahushua, tá? Até o próximo vídeo.